Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural. Eu sou a professora Daniele Gaspar e convido vocês a conhecer alguém muito especial. Imagine, então, alguém que ajudou a escrever capítulos decisivos da história da comunicação no Brasil, mas que não se define como um publicitário? Pois é, ele prefere até um outro título, empreendedor da comunicação. Formado em Direito, Luiz Lara transformou curiosidade e ousadia em uma carreira que conecta criatividade, negócios e propósito. Fundador da New Lara, agência que se tornou referência e depois integrou o grupo global TBWA. Lara liderou campanhas icônicas para marcas como TIM, Natura, Nissan e Friboi, só para a gente citar algumas. Mas a sua essência vai além das peças publicitárias. Ele acredita que a comunicação é capaz de educar, de criar hábitos e transformar sociedades. Hoje, como chairman do grupo TBWA no Brasil e sócio da consultoria To Be Good, Luiz Lara atua para modernizar práticas digitais, fortalecer relações éticas e promover diversidade no setor. Em sua autobiografia, A Alma Brasileira do Negócio, recém-lançada, ele defende que tecnologia e inteligência artificial são ferramentas, mas que a intuição e a sensibilidade continuam humanas e insubstituíveis. Luiz Lara, bem-vindo à nossa aula inaugural. Eu é que agradeço, professora Daniele. É um grande prazer estar aqui, conectado com milhões de estudantes, milhões de curiosos que vão ser os líderes do futuro, que vão ser essa nova geração que vai fazer acontecer no nosso Brasil. Pois é, Luiz, você sabe que quando a gente estava escrevendo o nosso roteiro, eu fiquei pensando por onde a gente começa, né? Você que tem uma trajetória incrível, que se confunde, né, com a perspectiva brasileira, me diz, o que te faz levantar da cama todos os dias? Qual é o seu propósito? Eu acho que você falou tudo. O que me faz e o que nos faz levantar da cama é propósito. Daniele, o que faz e move o ser humano é a perspectiva de transformar. E eu tive o privilégio de, desde cedo, aprender que a comunicação educa, informa, entretém e transforma. Seja como publicitário, você seja como jornalista. E os nossos alunos de diversos cursos que estão nos acompanhando, nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Desde que o mundo é mundo, você faz negócios com quem você gosta, conhece e confia. Ou seja, as empresas precisam construir marcas de produtos e serviços e precisam se comunicar para se conectarem com milhões de pessoas. E hoje, com toda a transformação da tecnologia, você pode ser o meio e a mensagem. Muitos daqueles que estão nos assistindo são blogueiros, são influenciadores, são influenciadoras. Então, o melhor da comunicação está por vir. Eu creio que nós temos um futuro muito próspero para a comunicação no Brasil. Até porque, se ainda somos uma economia de desenvolvimento e a nona, 10ª economia do mundo, o Brasil é primeiro mundo em comunicação. O Brasil tem uma indústria publicitária forte, que eu considero como uma indústria de ponta da economia criativa e cada R$1, de acordo com o estudo da Deloitte, investido em publicidade, voltam R$8,50 para a economia. Ou seja, a indústria da publicidade movimenta as outras indústrias. A indústria da publicidade faz a roda da economia girar, gerando riquezas, empregos e impostos. E tudo isso, Daniele, a partir da força das grandes ideias, a partir da criatividade que hoje, unida à tecnologia e aos dados, porque hoje tudo aquilo que nós fazemos, nós informamos dados que permitem você coordenar a jornada do consumidor e conectar marcas e pessoas. Para bom bebedor, meia palavra basta. Mais um skin? A Fabi bebe skin, o Edu também. O Beto bebe skin. A Lu bebe skin. A Nanda. O Rick. A Cris. A Fê. O Lindomar Cleverson não bebe skin? O Li bebe skin sim. Para bom bebedor, meia palavra basta. Peça skin.
Neste primeiro bloco, Get Up, Stand Up, nós vamos falar sobre a trajetória da publicidade no Brasil, claro, liderada por Luiz Lara. Luiz, bom, você sem dúvida faz parte de uma geração de grandes criativos no Brasil, do lado de grandes nomes, inclusive. E eu te pergunto, quais campanhas icônicas lideradas por você podem ilustrar essa força criativa que você acabou de mencionar, que trouxe números contundentes? Como que se dá essa estratégia de negócio? Olha, a publicidade só se justifica como investimento se criar uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Havaianas, Daniele, se você for pensar, é apenas uma sandália de borracha, que era vendida de baseada nos armazéns do interior por um preço muito barato. Aí vem Marcelo Serpa, José Luiz Madeira da UMAP e criam uma campanha maravilhosa, Havaianas, todo mundo usa, com personalidades, com celebridades. A Havaianas hoje é vendida na Europa a 40 euros, virou moda. Bombril era só esponja de aço. Aí vem o Washington Oliveto, cria o garoto Bombril, imagine, um homem para falar com a dona de casa. E durante 35 anos, está no Guinness, a mais longeva história da publicidade mundial, um personagem faz de uma forma genuína e emotiva e afetiva uma conexão da marca Bombril com a dona de casa. Num balcão. Num balcão. E a esponja de aço tem uma percepção de valor muito maior do que a etiqueta de preço. É para isso que existe a publicidade. Eu tive o privilégio de, na minha geração, conviver com gênios criativos, de aprender com Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Marcelo Serpa, Alexandre Gama, o meu eterno sócio, Jacques Leucovix, o Lio da Lio Lara, que Deus o tenha, e tive o privilégio, como profissional de atendimento e planejamento, de fazer parte de grandes campanhas. Nós mesmos, não existia marca de carne no Brasil. Aí, graças à ousadia dos acionistas da JBS, nós conseguimos, a partir de 2013, com o nosso querido Tony Ramos, que é uma referência nacional na dramaturgia, como ator, como pessoa de caráter, como personalidade, e ele saiu pelo Brasil, pergunta se é Friboi. A sua carne é Friboi? E até então, a Daniela escolhia a marca de carne? Não, ela comprava carne mais vermelhinha, mais fresca. Hoje, Friboi virou sinônimo de marca de carne. Carne de confiança tem nome, Friboi. Sabe por que tem que ter Friboi na sua mesa todos os dias? Porque não tem nada melhor do que ver a sua filha. Que saudade desse bife, mãe. É coxão mole, eu te ensino. Porque é o melhor acompanhamento para um bom papo. Esse estrogonofe tá uma delícia, amiga. É coxão duro, sabia? Porque aquela costela na panela de pressão para você é... Deu certo. Viu? A gente cuida de tudo aqui para você cuidar da sua família aí. Friboi, carne confiável, tem nome. Nós construímos um case que criou uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Tive o privilégio de trabalhar com a Natura, lançando a linha Ecos em 2001, em 2000, quando não se falava em sustentabilidade, muito antes de pensarmos em COP30 no Brasil, muito antes de pensarmos numa economia apoiada na biodiversidade, na extração responsável de ativos da floresta que permitam à população que vive nas florestas, às comunidades, viverem de uma forma sustentável e digna, mantendo a floresta de pé, com a comunidade tendo oportunidade e renda. Pois a Natura inovou com a linha Ecos e eu tive o privilégio de lançar essa linha e aprender muito sobre sustentabilidade. Ou seja, a publicidade, quando é criativa, ela entra na memória afetiva e ela faz parte da cultura popular. Bordões como Não é Nenhuma Brastemp, né? Pipoca com Guaraná, pense em você hoje, exija, pense em você amanhã, exija Orloff hoje, o efeito Orloff, toda vez que a gente compara a economia do Brasil com a do Argentina e vice-versa. Sem contar os jingles, né, que ficam chicletes na nossa cabeça. Eu cresci com a minha mãe me colocando para dormir com a música do Cobertores Paraíba. Eu estou com 63 anos, tá na hora de dormir. Sim. E aquilo era um marco. E cada geração tem o seu jingle, né? Cada Isso geração é muito engraçado tem também. o seu jingle e hoje as ondas estão muito rápidas, porque com o fenômeno das redes sociais, assim como no início da televisão brasileira, em 1951, nós tínhamos as garotas propagandas que faziam ao vivo, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, e nós tivemos a Vida Alves, que era uma garota propaganda extraordinária que fazia ao vivo. Tudo é uma revisita, Daniele, porque hoje
Nós temos influenciadores e influenciadoras, creators maravilhosos, criadores de conteúdo que conseguem, no celular, no computador, com autenticidade, criarem conteúdos únicos que são fundamentais nas estratégias de comunicação das marcas. A Unilever tem mais de 50% da sua verba de comunicação com influenciadores e influenciadoras. É um novo olhar, é uma revisita sobre o papel que a garota propaganda fazia lá atrás. Somos todos criadores de conteúdo, mas o fato é que a publicidade é criativa, ela informa, ela educa, ela entretém, e tudo em benefício do consumidor, porque quanto mais bem informado, melhor o consumidor decide. A publicidade não obriga ninguém a comprar, mas ninguém pode proibir o desejo. Ninguém. E quanto mais você acompanha as campanhas, eu posso dizer que a sua filha aprendeu a escovar dente, não só porque você a educou, mas campanhas da Colinos, da Colgate, da Sensodyne, ajudaram crianças brasileiras a aprenderem a escovar o dente e combater cárie. Muitas donas de casa aprenderam a sair do tanque de lavar roupa para a máquina de lavar usando detergente em pó, e Omo fez isso tão bem que se tornou uma marca top of mind. Muitas mulheres, como você, a Johnson & Johnson nos anos 80 quebrou um tabu. Era um tabu usar absorvente feminino interno. A Johnson & Johnson ensinou mulheres numa linguagem sutil e delicada a usar OB, absorvente interno. Como ensinou a sua mãe a usar não mais fralda de pano, mas começar a usar fralda descartável. Ou seja, a publicidade informa, educa, entretém e conecta marcas e pessoas. Wilson anda para trás. Desde 1978, Wilson anda para trás. Sim, isso traz problemas a Wilson. Mesmo assim, ele jura que nunca deu um passo para frente. Ok, Wilson. Isto fica entre nós. Nokia 2280 fala por você. Neste bloco, Right Now, nós vamos falar sobre posicionamento de marca. Luiz, você estava comentando até agora, né, como que as marcas trazem pautas urgentes e importantes. E no seu livro você é enfático e você diz que cabe à propaganda construir uma narrativa. Você diz, a marca precisa de um propósito que também inspire as pessoas. Então me diga, como que as marcas elas podem contribuir com pautas que hoje em dia são muito urgentes? Sustentabilidade, você comentou agora há pouco, né, como a Natura inova, mas a gente tem tantas outras pautas muito importantes que são desses tempos do agora, como, por exemplo, o combate ao etarismo, a misoginia, a homofobia, né? Até quando a gente fala sobre uma perspectiva de sustentabilidade, de racismo. Como que você vê o papel e a importância da comunicação das marcas frente a estas agendas? A publicidade é um reflexo da sociedade. O publicitário tem que ser, antes de tudo, curioso, humilde e antenado. Ele precisa entender o comportamento do público. Ele precisa estar sempre antenado no pulso do consumidor. O publicitário que se torna muito vaidoso e troca janela para estar sempre olhando para o mercado, auscultando o pulso do consumidor, tentando entender o que passa no coração e na mente do consumidor por espelho, para ficar se admirando porque ganhou muitos prêmios, ele está morto. Que o sucesso da campanha de ontem não vale nada hoje e não valerá nada amanhã. O mercado está cada vez mais competitivo e acirrado. E os produtos e serviços estão cada vez mais assemelhados. O que diferencia um celular do outro? Teoricamente todos filmam, todos tiram foto, todos você pode falar, são mini computadores, mudou o conceito de mobilidade no mundo, né? A partir de 2007, quando Steve Jobs lança o iPhone, mudou o nosso conceito, mudou a nossa jornada. Como o carro está para o século XX, o celular está para esse século XXI.
Mas quando você fala de posicionamento, você fala que você, Daniele, não escolhe uma marca pelos atributos racionais. Você não comprou um Nissan Kicks porque ele faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você pode até justificar para sua amiga, para o seu marido, que você comprou por isso. Não, você comprou porque você se identifica com algum atributo intangível da marca. Você não usa um tênis da Adidas só porque tem um solado de borracha mais adequado para você correr ou andar no calçadão todo dia. Não. Você compra um tênis da Adidas que você se identifica com a moda e com as 3 listras. Você usa um shampoo para os seus cabelos secos ou oleosos da Natura Ecos só porque ele tem um atributo racional adequado para o seu cabelo? Não. Você compra e opta por um shampoo da linha Ecos porque você, enquanto cidadã, se identifica com a causa da sustentabilidade, com a extração natural de ativos da floresta que são utilizados na produção daquele shampoo. Então, nós fazemos as escolhas emocionalmente, mas justificamos racionalmente. Cabe a nós, publicitários, sermos grandes contadores de histórias, assim como a sua avó contava histórias fabulosas para você. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha. É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, lá 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 lá. Nós temos que contar, seja num comercial de 30 segundos, seja num jingle ou no spot de rádio, seja num anúncio de jornal ou revista, seja numa peça de mídia exterior, que hoje com o digital é uma TV a céu aberto, seja numa conversa nas redes sociais, num conteúdo do YouTube, numa conversa no Instagram, numa conversa no TikTok, você tem que sempre ter uma boa história, ter um bom conteúdo, ter uma boa narrativa, que conecte emocionalmente o consumidor. Como eu disse, ninguém compra uma sandália de borracha porque tem uma força maior na borracha, na durabilidade. Isso é importante, mas nos anos 70, Havaianas, o Chico Anísio dizia, não deforma, não solta tiros e não tem cheiro. Hoje é moda, mudou. É essa capacidade de contar história, de emocionar, que nós publicitários fazemos e por isso nós somos os co-guardiões da marca. Porque ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Mas você, Daniele, do momento que você acorda ao momento que você dorme, a marca de leite que você eventualmente tomou hoje, do café que você tomou, se você gosta de café expresso, olha o que a Nespresso fez com o café. Ela reinventou a categoria, criou um hábito do sachêzinho do café que não existia. Eu sou do tempo do café coado. Isso mudou, criou um valor, uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. O carro que você eventualmente usou para vir aqui, a roupa que você veste, o tênis que você usa, o celular que você tem, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? A publicidade. Instrumento legítimo da iniciativa privada que permitiu essas marcas darem um salto, que com as asas da criatividade permitiu que essas marcas agreguem valor aos seus produtos e serviços e permitiu desenvolver categorias de produtos e serviços. Porque hoje você não sabe mais dizer se a Claro é só uma marca do celular, ou se tem a Claro TV, ou se tem a Claro Pay. São tantos serviços embutidos que você tem uma confiança na marca e ela tem uma elasticidade em produtos e serviços. Ano passado, nos Estados Unidos, Amazon foi o maior anunciante do ano, mas a Amazon também é a maior distribuidora de marketplace, está presente no Brasil, concorrendo com o Mercado Livre, com o Magalu, e ao mesmo tempo a Amazon é provedora de conteúdo. Você pode assinar uma Amazon Prime. Ou seja, está difícil você qualificar que é banco ou é só celular, tudo aqui ao mesmo tempo agora. O que vale é o quê? A marca. E as pessoas tratam marcas como pessoas. Eu confio na Daniele.
Então, se a professora Daniela está dizendo isso, eu acredito. Nós temos uma relação parecida com as marcas. Nós confiamos nas marcas que nós escolhemos. Quando elas nos decepcionam, nós abandonamos imediatamente aquela marca. Porque hoje, mais do que nunca, o consumidor é exigente, ele é soberano. Ele é uma mistura, Daniele, de camaleão com canguru. Ele é um camaguru. E ele muda. Sim. Você abandona a fidelidade a uma marca e fala, me decepcionou, não quero mais. E o que liga você a essa marca é essa identificação, é esse propósito, é esse atributo intangível, emocional, construído pela narrativa, construído pela publicidade, construído pelo conteúdo, com a participação de influenciadores e influenciadoras, com a presença e a parceria dos veículos de comunicação, com a participação dos elos digitais, das plataformas digitais, com agências e anunciantes. Porque se tem um setor que se pratica o capitalismo de valor compartilhado, Daniele, é a publicidade. Ninguém faz nada sozinho. Tem gente que corre por esporte, para superar os adversários, ou para não se atrasar. Mas nós temos mais sorte. Nós não somos gente. Somos cachorros. E não precisamos de um motivo para correr. Seu cão tem muita vida pela frente. Só depende de você dar mais qualidade para ela. Pedigree. Cachorro é tudo de bom. Neste bloco 24/7, a gente vai entender um pouquinho mais como que a gente disputa a atenção e entende a transformação dos novos cenários. Luiz, você trouxe, tantos exemplos agora há pouco ilustrados, falando desta relação diferente no processo de consumo. Vou inverter um pouquinho a lógica, vamos falar sobre o processo de criação. Como que se transformou nesse processo? Será que a gente hoje, quando fala sobre a forma com que a gente rastreia o nosso consumidor pelo uso da tecnologia, pelo uso de dados, parecia que antes você criava, vendia e publicizava, claro, mas hoje tudo está muito mais complexo nessa relação. E aí eu te pergunto, qual o poder do processo de criação no momento em que a gente está super, hiper com conectividade, até eu me engasguei aqui, mas super estimulados, uma disputa pela atenção o tempo inteiro? Olha, a publicidade no Brasil, na década de 50, cresceu com a industrialização do Brasil. Chegou a indústria automotiva, chegou a indústria da linha branca, chegou a indústria da linha marrom, o varejo cresceu e a publicidade era uma publicidade de massificação. O número de aparelhos de televisão, o número de emissoras de rádio, a circulação de jornais e revistas e os outdoors espalhados pela rua se multiplicaram. A publicidade cresceu muito nos anos 60, graças a grandes publicitários como Mauro Salles, Petrônio Corrêa, Geraldo Alonso, Júlio Ribeiro, Alex Pericinoto, que nos antecederam, que prepararam a indústria da publicidade para ser próspera, abrindo o caminho para a minha geração. Aí veio, nos anos 70, a explosão dos aparelhos de televisão, mais de 97% da população brasileira conectada. Aí a Globo liderou esse processo, porque fez uma rede nacional, lançou o Jornal Nacional em 1969, teve a novela O Astro em 1975. A ideia do tempo real, da simultaneidade. Simultaneidade. Quem matou Salomão Ayala na novela O Astro fez voos de avião se atrasarem pelo Brasil, 97% da população conectada, 90 pontos de audiência. Ou seja, havia tempo diferido e a publicidade era massiva. Na década de 80, nós vimos esse mercado do marketing da conquista crescer, porque muitas marcas começaram a avançar mais tecnologicamente do que outras. Então, havia um atributo específico. A Gradiente, que era uma grande marca de eletrônicas nacional, liderada pelo pioneirismo de Eugênio Staub, lançou um videocassete de 4 cabeças. Então, eu chegava na casa da Daniela e falava, o meu videocassete, para eu ver lá a minha fita de videotape, vai e volta mais rápido que o seu. Você ia lá e comprava um. Na década de 90, começa já uma era do relacionamento. As marcas começam a se aproximar mais do consumidor, começam a customizar, a personalizar. A década de 2000 vem a internet, explode o consumo das plataformas digitais
e a gente começa a navegar nesse mundo da experiência. E quando a gente fala de experiência, né, Luiz, a gente está falando sempre dessa perspectiva transmídia, né? Porque antes a gente tinha essa massificação voltado para o rádio, depois para a televisão, ainda que a gente tinha essa perspectiva em tempo real, da simultaneidade, a gente ainda não tinha tantas mídias com diferentes posicionamentos e linguagens do seu meio. E hoje a gente está imersivos nessa relação. Você, enquanto consumidora, Daniele, você era passiva. É isso. Você ficava assistindo, ouvindo o spot de rádio, o jingle, você ficava vendo a televisão. O controle remoto chegou a partir da década de 80, 90. Aí você começou a zapear, aí começaram a se multiplicar, chegou a TV a cabo, mas era tempo diferido e você passiva. Com a tecnologia, a Daniele, todos aqueles que estão nos acompanhando, principalmente os estudantes aí dessa nossa geração Z, começam a receber e produzir conteúdo. Você não fica mais passivamente vendo uma campanha publicitária. Você, em tempo real, abre um celular, vê um novo conteúdo e já imediatamente gosta daquele conteúdo, posta nas suas redes sociais e o brasileiro criativo, como é, inclusive usando cada vez mais os atributos da inteligência artificial, cria conteúdo no ato e aquela campanha vira meme e ele começa a coproduzir aquela campanha. Aí vem o influenciador e a influenciadora e repostam aquela campanha e aquilo cria uma onda nas redes sociais que em 24, 36, 48 horas aquela campanha vira um grande boca a boca, não só dentro das redes sociais, como hoje não há mais separação entre o mundo físico e digital, a conversa vai para os pontos de ônibus, para os bares, para os pontos de venda, para as ruas, e é isso que eu sempre procuro chamar a atenção no processo de criação, de acordo com a sua pergunta, para os publicitários. Você não pode ficar trancado só em cima da tela de um computador buscando referências globais. A alma brasileira do negócio, como eu digo no meu livro, e a publicidade brasileira tem que retratar o jeito de ser e de fazer do brasileiro. Isso aqui é um país colorido, diverso, que tem muita gente negra, que recebeu imigrantes de todas as partes do mundo, que tem brancos e pretos. Durante muito tempo, nas décadas de 60, 70, 80, ainda crescendo, a publicidade foi muito voltada para uma classe média, alta. Não existiam negros na propaganda brasileira. O Sebastian, que era o grande garoto propaganda da C&A, foi um personagem único e diferenciado. Cada vez mais nós, publicitários, temos que nos atentar para a realidade vivida pelo consumidor e pela consumidora brasileira e trazer essa diversidade, esse colorido. Esse é um país ensolarado, Daniele, que nós temos que mostrar a população brasileira para você poder se reconhecer na tela. Como diria Vinícius de Moraes, nosso grande e eterno poeta, você se reconhece nos nossos amigos. E essa diversidade está sendo cada vez mais trazida pela publicidade brasileira, mas nós temos que ir além. E é por isso que eu realmente espero que esses estudantes que estão acompanhando tragam temas como a sustentabilidade, a equação econômica, social e cultural de cada marca, tragam temas como a diversidade, como o racismo na comunicação, no conteúdo. São temas que nós temos que abordar, porque cada vez mais o consumidor vai escolher marcas com as quais ele identifica um propósito claro, o ativo intangível que eu te falei, que vale tanto ou mais do que o atributo racional do produto ou serviço. E é isso que nós temos que fazer. Eu pertenço a uma geração que na década de 80, na publicidade de cerveja, ele pegava a mulher e ficava expondo o corpo da mulher. Hoje, 46% dos consumidores de cerveja, você, Daniele, pode beber cerveja, são mulheres. Você não aceita mais aquela exploração do corpo da publicidade de cerveja dos anos 80. Isso é inadmissível. A sociedade evoluiu e a publicidade evoluiu com a sociedade. Tanto que nós, publicitários, em 1980, criamos o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, muito bem liderado hoje pelo Pompilho, Sérgio Pompilho e pelo Edu Simon, que vem acompanhando a evolução do comportamento da sociedade e hoje proíbe esse tipo de exploração sexual do corpo da mulher na publicidade de cerveja. Como na década de 80 era famoso um grande conceito que virou bordão, Danoninho
iogurte vale por um bifinho. Não vale. É um excelente alimento, mas não é equivalente a um bifinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hoje, essa campanha não é mais autorizada pelo CONAR, que é autorregulamentação. É formado por cidadãos que colocam uma campanha abusiva ou mentirosa fora do ar. Ou seja, o Brasil evolui e a publicidade tem que evoluir e mais do que isso, tem que se antecipar. O publicitário tem que se antecipar. Então fica aqui um desafio para nós publicitários, para a minha geração e para essas novas gerações puxarem a nossa orelha no bom sentido. Não cabe mais racismo. A publicidade brasileira precisa ser mais diversa. A publicidade brasileira precisa mostrar mais o papel da mulher. Imagine que eu fiz na década de 80 muitas campanhas para o Dia das Mães em que o marido dava de presente para a mulher uma enceradeira. Ah, era o clássico. Né? Imagine Pois seu é. marido chega em casa com uma enceradeira, o que vai acontecer. Né? A sua filha, criança ainda, como ela vai crescer. Mudou todo o conceito. Foi aí que a Natura, o Boticário, a L'Oréal reinventaram esse conceito e virou um grande presente para a mulher. Olha a emancipação da mulher. Olha quanto a mulher cresceu no mercado de trabalho, mas ainda precisa chegar na liderança feminina, ainda nos altos postos. Você que está aqui como professor e que faz parte também da corporação, que estuda a pedagogia do grupo, as novas metodologias de ensino do grupo. Esse papel da mulher tem que ser mostrado na publicidade brasileira. Essa força, emancipação, essa necessidade de termos novas lideranças femininas. E eu acho que a publicidade brasileira precisa participar desse processo e avançar nesse processo, coibindo tabus, coibindo misoginia, coibindo racismo e coibindo violência, que são os principais problemas latentes na nossa sociedade. Neste bloco, nós vamos falar um pouquinho com o Luiz Lara sobre o Brazilian Way, o nosso superpoder, o soft power. Luiz, me diz uma coisa, você fala no seu livro que a gente tem um soft power, que todo brasileiro tem um soft power e que essa característica, ela está muito ligada, né, ao nosso poder inventivo, ao nosso poder criativo nesses processos. E que se a gente estender um pouquinho mais, a gente está falando com aquele velho jeitinho brasileiro, mas não de uma forma pejorativa, né? De como que a gente observa as nossas relações e como que a gente traz isso de uma forma criativa. Quais fatores você acha que torna a publicidade tão influente para nós? Porque a gente consome, a gente como consumidor de publicidade, né? A gente está sempre ali consumindo, mas a gente também reinventa o tempo inteiro. Olha, é o que eu falo, para ser um bom publicitário você tem que ser humilde, porque ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Hoje, você, Daniele, assim como todos que estão nos vendo, acordaram com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas no momento que você acorda, no momento que você dorme, de repente você abre o celular, entra uma mensagem publicitária. Principalmente essa nova geração que está acompanhando, eles são a geração do skip ad, querem evitar a propaganda. Mas aparece comercial na televisão, seja aberta, seja fechado, o jingle no rádio, o spot de rádio, a peça de mídia exterior, no digital na rua, anúncio no jornal, na revista, a conversa nas redes sociais.
E se você for um publicitário criativo e conseguir criar com humildade, mas com muita criatividade, uma peça publicitária, um conteúdo fantástico, você vai chamar a atenção e vai conectar essas pessoas. E a partir daí você vai começar o desenvolvimento da marca com as pessoas. E você vai desenvolver o mercado. Eu acho que o soft power do brasileiro é comunicação. Nós somos bons em comunicação, da classe A a Z. Tenha você um grande nível cultural, como você, professora Daniele, que teve o privilégio de estudar e de ter uma família de docentes, muitos não tiveram esse privilégio, mas tem o dom da comunicação. Vai no ponto de ônibus, vai no trabalho, vai no ponto de venda. Você vai ver o brasileiro carismático, sabendo vender, sabendo falar, sabendo se conectar, sabendo empreender. É um povo que tem uma capacidade empreendedora fabulosa e que usa a comunicação como soft power. Por isso que eu falo, o Brasil pode ser 9ª economia do mundo, ainda uma economia em desenvolvimento e preconceituosamente podemos até dizer que ainda é um país de terceiro mundo, com muitos problemas de desigualdade social, de necessidade de inclusão de renda, de educação, de saúde, mas o fato é que o país avança e a comunicação é um fator fundamental que faz parte desse avanço e que contribui para esse avanço. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. E quando a gente fala da comunicação como um negócio, pensando mais na publicidade, né, e na forma com que esse negócio ele é tratado, ele é liderado, a gente também está falando com os nossos alunos que precisam ter uma perspectiva e de conhecimento de gestão também dos seus processos. Hoje a gente já sabe que não basta mais você fazer chamadas criativas ou você tem um bom texto, é lógico que é importante, é essencial, mas você precisa trabalhar de uma forma colaborativa, né? Você precisa ser muito múltiplo dentro das suas funções. E aí eu te pergunto, e a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial veio para ficar. Nós estamos ainda empiricamente no início. Nem sabemos o poder de transformação. Porque é um tabu no processo de criação, né? Não. Não acho. Pelo contrário, os publicitários estão abraçando a inteligência artificial e representam uma grande ferramenta e um instrumento para a expansão da inteligência humana. Eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito na produtização, na agilização e na economia dos processos, das campanhas. Já está ajudando. As agências já vêm adotando. Um grupo como o Omnicom, que é o grupo que eu faço parte, está cada vez mais utilizando de forma ética a inteligência artificial. Porém, Daniele, é como disse o vice-presidente mundial de marketing da Apple, Thor Mirren, no último Festival de Cannes, que é o principal festival de criatividade do mundo. Uma lágrima, ainda para a inteligência artificial, é água e sal. Para nós, seres humanos, é emoção. A inteligência artificial vai avançar, nós temos que utilizá-la, mas nada substitui a intuição humana, nada substitui a capacidade que a Daniele tem de imaginar, de sonhar. A sua memória afetiva, o grande escritor José Saramago dizia, nós habitamos um espaço físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. Ainda há pouco falávamos de você, da sua infância em São Paulo, na Vila Carrão, no Tatuapé. Isso está na sua memória afetiva, esteja você onde estiver, morando, vivendo aqui no Rio ou em qualquer lugar do mundo. Você é brasileira. Pode-se tirar, já disse o jornalista Théo Martino,
uma brasileira do Brasil, mas não se tira a cabeça, o jeito de ser e de fazer brasileiro dela, mesmo que você vire uma cidadã do mundo e seja uma educadora vivendo em outra parte do mundo. Hoje o mundo é sem fronteiras. Nós mesmos, na Liulara TBWA, na Edith TBWA, tem gente morando em todas as partes do Brasil e em todas as partes do mundo, trabalhando. Mas não se desconecta da sua realidade. Não deixe de medir o pulso das pessoas. E eu acho que a inteligência artificial não pode abrir mão o como, não pode abrir mão do quem. Então vamos utilizar a inteligência artificial, mas os talentos, a intuição humana tem que estar por trás disso, até para usar de uma forma ética e memorável. Eu, por exemplo, cito a campanha que a Almap BBDO criou para comemorar os 75 anos da marca Volkswagen no Brasil, que está na sua memória afetiva e também na minha. Certamente na sua casa, quando seu pai melhorou de vida, ele comprou um Fusca, era uma conquista, um Volkswagen. Depois ele pode ter comprado uma Brasília, uma Variant, e a Kombi, porque a família era grande, ia para a praia no fim de semana. Volkswagen foi comemorar 75 anos e, com a autorização da família, resgatou a figura de Elis Regina, uma das maiores cantoras da história da música popular brasileira, que infelizmente nos deixou aos 36 anos, em 1983, muito cedo, precocemente, e colocou a Elis ao lado da Maria Rita, que é sua filha, uma grande cantora. Uma campanha linda, usando uma música do Belchior, que é uma memória afetiva presente em toda a nossa geração e na nova geração, que é como nossos pais, e fez uma campanha fabulosa. Repercutiu. Viralizou primeiro no celular, nas redes, e depois foi para a TV. Houve discussão. Teve gente que discordou, sou contra resgatar a Elis. Primeiro que os 3 filhos autorizaram. Concordaram. E segundo, eu acho positivo. Eu particularmente gostei, porque a música da Elis, que é maravilhosa, voltou a toda no Spotify e muita gente fez o download e baixou as músicas da Elis para ouvir, não conhecia Elis Regina. Então, eu acho que aí está um uso pertinente e ético da inteligência artificial. Veja bem, a publicidade é a ponta mais visível do processo de marketing. Então, não tem como mentir na publicidade. Se você errar na publicidade, e todos nós erramos, corrija rápido, porque não dá para eu dizer para a Daniele, não errei, a campanha ficou boa. Você responde para mim, Luiz, eu vi. A minha filha viu. Meu marido viu. Nós estamos assistindo um jogo de futebol em casa, toda a minha família e meus amigos ouviram. Passou, né? Então, acabou. Exato. Você viu, você ouviu, você viu a discussão nas redes. E, como eu disse, você hoje recebe e produz conteúdo. Então, você critica no ato. Você cocria a campanha. Uma campanha nasce e morre e ela já não é mais uma campanha da marca, ela é uma campanha da sociedade. Daí o nosso soft power. Claro. A inteligência artificial ajuda muito isso. Eu tenho visto o grande escritor, palestrante Yuval Harari ser um pouco pessimista com o uso da inteligência artificial, porque ele alega que não é bem uma ferramenta e um instrumento apenas. Ele é um alien. A inteligência artificial vai se desenvolver e nós não sabemos onde pode parar. Eu não sou um futurólogo como o Yuval Harari. Eu só tenho certeza de uma coisa. Desde que Gutenberg começou a escrever na pedra e depois veio o papel trazido por ele, eu vou dizer uma coisa. O homem não vive sem comunicação. O homem não vive sem tom de voz. Pois é, quando a gente vem desde lá da prensa de Gutenberg, e quando a gente começa a ter uma escala ainda maior da informação circulando, e a gente traz para o momento de hoje em que você não só consome o conteúdo, porque o engajamento ele não é a curtida apenas, ele não é só o compartilhamento daquilo. O engajamento é o quanto você se envolve com aquela informação, com aquele conteúdo, com aquele serviço, com aquela pauta. Antes um bordão bastava, Daniele, e aí ia para a cultura popular. Hoje a conversa começa. Você tem que ser humilde, enquanto publicitário, chamar a atenção, conectar a marca e a pessoa, e a partir daí a Daniele começa a tratar a marca como pessoa e começa uma conversa permanente. Então, muito maior do que a audiência e atingir o consumidor, você tem que ter o engajamento, a conversa com o consumidor. E isso, numa época da economia da atenção, é o mais precioso que a comunicação pode trazer. Porque eu reitero, ninguém acordou de manhã para ver publicidade. Mas no momento que você se conectou e começou uma conversa com uma marca, audiência, engajamento, preferência, você vira advogada dessa marca. O que explica um consumidor ou uma consumidora ir para a fila da Apple
na loja para comprar um iPhone 17. Paixão pela marca. Senhoras e senhores, começou a corrida pelo Vale Central e simplesmente um dos maiores festivais de música de todos os tempos. Que animal! Na reta oposta eu vejo quatro palcos se aproximando e espaço Team Village chegando junto. Senhoras e senhores, é o Team Festival se aproximando da última curva. Não perca, já está apontando sem fronteiras entre você e a música, o Team Festival! Hoje nós percorremos esse grande mundo digital, essa grande avenida digital, no mundo multiplataforma. Todo mundo achou que o cinema ia acabar com o advento da TV, que o rádio ia acabar com o advento da TV. Está aí o cinema, com mídia, com conteúdo, com merchandising dentro, seja nas salas de cinema, seja nas séries que a gente está baixando na Netflix, na Amazon Prime, na Apple TV, na Globoplay. Está aí o rádio, está aí a TV aberta, está aí a TV a cabo, os jornais e revistas. Antes você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro. Exatamente. Nos portais de notícia, no celular, no computador, você vê, ouve notícia, a rádio virou TV, virou plataforma, virou YouTube. Você vê a mídia digital se reinventando, uma TV a céu aberto, você vê as redes sociais se reinventando. Uma hora o TikTok está explodindo de audiência, aí vem o Kai. Aí você gosta de política, você vai no X, antigo Twitter, você vê as fotografias que são as novas páginas duplas de revista no Instagram. Ou seja, tudo é importante, tudo comunica. Cabe a nós, publicitários, e ficou mais complexo, ficou mais fragmentado, ficou mais difícil, ficou mais rápido. As ondas vão e vêm numa rapidez muito maior, porque a velocidade e o crescimento não é mais incremental, é exponencial. Mas nós temos que comunicar o jeito de ser e de fazer das marcas, o propósito dessas marcas, os atributos racionais e emocionais dessas marcas, usando a publicidade de forma ética e memorável e extremamente criativa para vender, conectando marcas e pessoas e conectando esse público consumidor, acompanhando essa jornada do consumidor. Olha como você comprava imóvel. Hoje você navega pela internet, você não vai mais necessariamente no stand de vendas, só depois que você navegou na internet, você já chega para escolher o seu apartamento. Olha como você compra carro, você faz um verdadeiro test drive online para chegar na concessionária e optar pela compra do seu carro. Ou seja, nada substitui o desejo. Mesmo na Covid, quando todos nós vivemos um período muito estranho das nossas vidas e ficamos reclusos, houve um estouro do consumo, do e-commerce. Marcas como Uber, marcas como iFood não existiam há 10 anos atrás. Nunca o fundador, o Conrad Hilton, fundador das cadeias Hilton de hotéis, imaginou que o principal concorrente dele seria a Airbnb. Pois é. Ou seja, nós estamos vendo uma transformação do mundo, mas o que todas essas marcas têm em comum? Elas precisam se comunicar. Por isso que a comunicação é o nome do jogo, por isso que a alma brasileira do negócio é a publicidade. A comunicação transforma o mundo. Da era de ouro, da massificação que eu vivi, a era digital, ninguém vai poder viver sem comunicação. E é por isso e muito mais que a gente convida, né, os nossos alunos a continuarem nesse movimento de estudos, nesse movimento de desenvolvimento de competências técnicas, de competências socioemocionais, para que eles consigam, de fato, ter uma visão de planejamento profissional e planejamento de vida alinhada a esses novos tempos. E eu gostaria de reforçar aqui o livro do Luiz Lara, super recém-lançado, que vocês deveriam devorar e procurar para que vocês possam não só, a partir dessa aula inaugural, ter ideia, né, das perspectivas que ele traz na sua vida vivida na publicidade brasileira, mas também o que ele pensa sobre esse hoje.
Luiz, foi um super prazer ter você aqui com a gente. E a gente, nessas aulas inaugurais, a gente sempre convida o nosso grande convidado a deixar um recado para os nossos alunos. Por favor, fique à vontade. Seja qual atividade que você for escolher, acredite em você. Você vai empreender e vai fazer acontecer. E eu recomendo sempre 3 coisas. A primeira, seja curioso. Não acredite em respostas prontas. Coloque a barriga no balcão. Procure entender a dor do cliente. Vá ao ponto de venda. A verdade está sempre na mente e no coração dos consumidores. Procure entender, procure ouvir. Deus nos deu esse poder da escutativa de 2 ouvidos. Fale menos, acredite menos em respostas prontas. Ouça mais, pergunte, pergunte, pergunte. Segundo, seja humilde. No meu caso, como publicitário, ninguém acorda de manhã para ver publicidade. Seja qual atividade você vai abraçar, seja humilde, porque o sucesso de ontem não representa nada amanhã. E o terceiro, nós vemos no Brasil. Aqui não tem saldo médio emocional, aqui não tem alegria no tédio. É sempre, desde que eu nasci, um país de altos e baixos, mas acredite em você, abrace a instabilidade e saiba que você sempre pode fazer a diferença. Se você exercer com paixão o seu ofício, seja ele qual for, você será muito feliz no plano profissional e, o mais importante, no plano pessoal. Obrigada, Luiz. Eu muito obrigada. Agradeço. Muito obrigado. Que você sempre encontre propósito todos os dias, assim como também. os nossos alunos. Todos nós. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou a gente até esse final. Bons estudos e tenha um ótimo semestre. Tchau.